Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. 12 horas e 57 minutos, 12h57. Eu falei que era rapidinho, foi rapidinho mesmo. Estamos aqui, né, com a doutora Deise aqui nos nossos estúdios. E inicialmente vamos ouvir o boa tarde. Boa tarde, doutora. Olá, JC, boa tarde a todos os ouvintes da São Felipe FM, aí que lhe acompanham também no blog, no Face, né, nas redes sociais. Finalmente a gente combinamos agora. Eu estou triste pela questão do tema que a gente está trabalhando hoje, que é a preocupação que é, né? Mas graças a Deus estamos aí, né, tendo essa oportunidade de estar batendo esse papo na tarde. Eu vim pensando exatamente isso. Eu disse, eu e o JC combinamos tantas vezes e foi protelando, e aconteceu agora nesse momento que infelizmente realmente não é um momento muito bom que estamos atravessando, né, no mundo, no Brasil e na Bahia, mas enfim, estamos aqui e aí a gente vai poder conversar um pouquinho e marcar outras vezes, né? Quem sabe agora. Tem uma frequência maior. Nós temos os dicas de saúde, a gente participar com o Felipe falando sobre a questão da utilização, né, da medicina natural, entre outros segmentos também. É bom estar trazendo sempre esse contexto, discutindo essas temáticas. Eu não volto para a questão da saúde, existem muitas dúvidas. E o tema que a gente vai estar discutindo hoje, que é o coronavírus, a preocupação é muito grande, mesmo que realmente tenha sido massificado nas mídias nos últimos dias, mas tem pessoas que continuam com dúvida ainda em relação a essa questão, né? Então, ontem mesmo fiz uma live aqui ao vivo com pessoas que talvez não fossem especialistas, o professor Zé Carlos mesmo falando essa questão do assunto da PLB, adentramos também nesse assunto e muitas pessoas questionando, com dúvida, abordando algumas situações e tal, e aí hoje, né, estamos aqui com uma pessoa que conhece do assunto e vai estar trazendo essa questão do esclarecimento. Quem tiver dúvida também, né, pode estar mandando aqui pelo zap da rádio, que é o 98827-2881, ou ligando também, participando aqui com a gente através desse número, ou através das mensagens aí na nossa live no Facebook. Nós estamos aqui ao vivo também no Facebook. Você vai mandar sua mensagem que nós estaremos aqui também debatendo esses seus questionamentos, né, com a doutora Deise aqui na tarde de hoje. Vamos ainda entrar ao tema de hoje, né, doutora? Realmente a preocupação é grande, essa é a questão do coronavírus, com muitas pessoas ainda estão fazendo pouco caso, como hoje pela manhã aqui na cidade, em alguns pontos, e encontrei algumas pessoas, que nada, eu tenho fé em Deus, isso não vai chegar até a mim e tal, e ainda até abordei, Deus sempre tem aquela questão, não tentar contra o teu Deus. Então, se a coisa está aí, está sendo divulgada, e você realmente vai de encontro, está querendo correr o perigo, né, o risco. Então, tem que ter todos os cuidados possíveis. E o vírus realmente é real e preocupa, né, doutora? É verdade, JC. Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que não cabe a palavra pânico, não cabe a palavra caos, né? Mas que a gente está enfrentando uma situação de saúde, né? Uma situação sanitária extremamente grave, séria e que exige muita atenção da população e principalmente das autoridades, né, sanitárias e dos gestores, de todos os entes federados. A gente vai precisar da participação da iniciativa privada também, porque a primeira preocupação é com a saúde, com a vida das pessoas, mas essa pandemia, né, ela vai gerar um impacto importante na economia também, né? E a gente fala sempre, né, a saúde em primeiro lugar, a saúde não tem preço, então o primeiro ponto é cuidar realmente da saúde da vida, mas as questões econômicas, elas impactam diretamente, inclusive, na condição de saúde, de tratamento, né, das pessoas, e no Brasil isso é uma questão muito relevante. Então a gente precisa sim, JC, estar muito atento, vigilante, cumprindo as orientações que estão sendo passadas, né, de forma massiva e melhorando essas informações, porque eu acho que a informação ainda não chega de uma forma muito clara, muito objetiva para todo mundo, então por isso que a gente ainda tem pessoas que colocam as coisas nesses termos, né, talvez até porque a gente ainda tem alguns governantes nossos, né, aí a exemplo do presidente, que até então não estavam dando tanta importância e relevância ao tema, mas a gente precisa sim ficar atento. A gente vai viver os próximos dias situações muito difíceis.
São pontualmente 13 horas e 1 minuto, 13 e 1, né? Diante das medidas que foram tomadas, inclusive o município de São Felipe publicou um decreto do dia de ontem. Você acha que essas medidas que foram já tomadas é o suficiente para o momento? Ou realmente já necessita de algo mais, assim, mais firme nesse sentido, doutora? Ô, JC, eu vejo ainda muito insuficientes. Achei que São Felipe demorou a iniciar uma ação de prevenção. A gente tem que lembrar que prevenção é enquanto não acontece nenhum caso, né? Prevenir é evitar que aconteça. Quando a gente tiver com um caso confirmado em um dos nossos municípios aqui da região, e a gente já tem casos suspeitos aguardando o resultado do LACEN, isso vai estar, com certeza, o vírus já vai estar circulando ativamente. Então, a prevenção é fazer com que essa situação se prolongue, ou seja, fazer com que demore de chegar no nosso território, né? Então, eu vi o decreto que foi publicado ontem. Várias prefeituras já vêm desde a semana passada iniciando, né, algumas medidas e divulgando, e eu ainda achei a iniciativa um pouco superficial. Ainda sinto falta de algumas ações, sinto falta de mais informação por parte da Secretaria de Saúde. A gente estava aqui conversando em off, tem circulado muito fake news, e o fake news atrapalha, né? Atrapalha muito mais do que ajuda. A exemplo de fabricação caseira de álcool gel, né? A exemplo de remédio, vinagre para gargarejar, que elimina o vírus, né? Uma série de informações falsas que fazem com que as pessoas acabem, inclusive sobre a própria doença, sobre a gravidade dessa pandemia, sobre número de casos, e fazem com que as pessoas acabem não levando a sério a necessidade do isolamento social, inclusive, né, os cuidados com a higiene. Então, eu acho que a gente, enquanto sociedade, né, São Felipe é um município pequeno, em que a gente conhece, né, muito as pessoas inclusive que são formadoras de opinião. Eu acho que a gente precisa se mobilizar mais. Estava sugerindo aqui para você que seja possível que você faça uma pauta. Eu vi que ontem tiveram algumas pessoas aqui falando sobre o assunto, inclusive Gleise, né, que é a técnica da vigilância epidemiológica, que é uma excelente profissional, junto com o secretário de Saúde, Álvaro Neiva. Vi você divulgando a presença de Zé Carlos, aí principalmente por conta da questão das aulas, mas acho que seria, hoje eu estou aqui, acho que seria interessante se você conseguisse manter uma pauta diária, assim, um horário, para tirar dúvidas mesmo, para divulgar as informações de presença de casos na região, porque isso é uma ação essa é uma das ações extremamente importantes para a gente controlar esse surto. Essa questão das medidas, a gente vê, né, como você falou, a questão do município, né, a postura do governo do estado, o governador Rui Costa, e algumas pessoas do setor econômico até criticando já, não, está sendo radical demais, já fechou o aeroporto, fechando a rodoviária, o comércio em si fechando, como é que vai ser, o dano vai ser muito grande e tal, na questão econômica. Realmente tem que ter essa preocupação que o governo está tendo nesse sentido, realmente tem que se fechar, tem que se possível fechar tudo, né? Olha, eu avalio a conduta do governador Rui Costa como impecável. Eu acho que ele está muito preocupado, assim, está preocupado na medida que o problema precisa ter. Você vê que ele cita as questões da economia, os problemas que vai ter de queda de arrecadação, inclusive para o próprio estado e para os municípios, mas isso não tem impedido que ele tome as medidas necessárias. Reconhecer também o trabalho do prefeito ACM Neto, que eu acho, assim, eu não sou da mesma ideologia política dele, né, mas nesse momento ele também tem tido uma conduta extremamente responsável e ativa. Você observe que tanto no nível do estado quanto do município, eles têm ocupado um espaço importante na mídia. Os secretários de saúde do estado e do município têm participado, claro, né? Participado de entrevistas, dado declarações e tudo, mas os gestores, né? O prefeito e o governador, eles têm ocupado um espaço importante na mídia, levando informações, levando as ações que estão sendo tomadas, justificando, porque é muito louvável, inclusive, a ação dele de acionar
juridicamente um paciente que veio de São Paulo sabendo que era portador do coronavírus e se instalou em Trancoso com pessoas e circulando na praia. Então, esse é um exemplo, né, por exemplo, um exemplo prático de como a gente não sabe aonde o vírus está, né? Você vê um cara, foi diagnosticado, confirmado laboratorialmente em São Paulo, no Albert Einstein, e ele veio para a Bahia, no jatinho dele particular, e estava com empregados na casa dele, né, com amigos circulando, indo para a praia, rodando na cidade. Então, ele está transmitindo o vírus, né? E todas as pessoas que tiveram contato com ele, né, e que não sabiam disso. Então, esse é apenas um exemplo que as redes sociais, a mídia já divulgou para a gente ter a clareza da seriedade dessa situação. São pontualmente 13 horas e 7 minutos, 13 e 7. Algumas pessoas chegando aqui pela nossa live aqui no Facebook. Jean Diversidades, né? Salvador. Que boa tarde, meu amigo JC. Transmita um abraço aí ao meu povo, né? O povo aí filipense, e em especial aos meus pais, né? Alvino e Nadia aí do Riachão do Lázaro, né? Parabéns aí pelo seu brilhante trabalho e programa. E o tema está sendo discutido também. Um abraço aí para o Jean. Jorge Rosa, um abraço aí para a companheira Deise. Muitas boas aí as coligações aí, sempre bom deixar aí o povo bem informado. Então valeu, Jorge, obrigado pela audiência estar aqui acompanhando também. Você pode mandar sua pergunta também, seu questionamento, sua dúvida, como falei, através do WhatsApp, o 75988272881. Esse é o nosso canal aí no WhatsApp, e através do Facebook. Amanda Brito Mota, doutora Deise, sempre bem aí, né, esclarecedora. Então, trazendo aqui mais uma participação aqui também, sua opinião. E como o Jorge fez aí, o Jean também, a Amanda, também você pode estar compartilhando aí, dando o seu like, curtindo, compartilhando nossa página também, porque a nossa audiência possa crescer também no Facebook e levar esclarecimento a essas dúvidas das pessoas que estão aí também através das nossas mídias sociais. 13 horas e 8 minutos, 13 e 8, né? Essa questão que a gente traz aí, a doutora Deise apontou, sobre a questão da forma de transmissão, né? A questão da conscientização, né? Esse empresário em São Paulo fez o teste, deu positivo e ele não se preocupou, né? Realmente aí acabou contribuindo para que essa questão pudesse pulverizar aqui na Bahia também. A questão da forma de transmissão, que é uma das dúvidas das pessoas. A pessoa, é porque espirrou no lugar, outro é porque tocou aqui e tal, já está contagiado todo aquele ambiente, porta, qual que seja o ambiente em si? Qual é realmente a forma de transmissão desse vírus, doutora? Então, muito importante isso, e a gente tem que esclarecer isso o tempo inteiro, e destacar, JC, que esse vírus, ele é um vírus novo, né? Assim, a família coronavírus já existem algumas espécies, né, circulando no mundo, inclusive algumas que causam doenças no humano e nos animais. Contudo, essa nova cepa, ela é nova, ela sofreu alguma espécie de mutação, né, que ainda não se conseguiu identificar, isso com propriedade, até porque está se cuidando muito da parte assistencial agora, né, e de tudo que está causando essa pandemia, mas muita coisa ainda está se aprendendo sobre ele, né, sobre esse vírus, e o comportamento dele tem mudado de país para país, inclusive por conta de temperatura do local, né, por conta das condições de vida das pessoas em cada lugar. Então, a transmissão, ela sim, através das gotículas que a gente, né, e a pessoa quando está gripada, expele no espirro, na tosse, né, é aí que o vírus ele é transmitido. A grande questão desse vírus é que ele parece ter uma resistência importante assim, nas superfícies, né? Então, se eu espirrar e proteger com a minha mão e eu apertar a sua mão, eu transmitir para a sua mão. E você, na hora que você passa a sua mão no rosto, né, coça o olho, coça o nariz, leva algum alimento para sua boca, você está se contaminando. E nas superfícies, tem estudos, né, e aí, como eu falei, a gente está aprendendo ainda com ele, que mostram que o vírus ele pode se manter nos objetos
entre até 72 horas. Tem estudos que falam de até 5 dias, né? Aqui no Brasil ainda não tem nenhum estudo científico que estabeleça precisamente isso, porque a gente tem condições específicas, como o nosso clima, né, que é um pouco mais quente do que os países onde o surto começou mais cedo, aí na Europa, que estava inclusive em período de inverno. Então, a gente ainda não tem isso especificamente aqui no Brasil, mas o que se orienta, né, o que se sabe é que ele pode sobreviver até 72 horas no ambiente, em um objeto. E você pega no objeto, leva a mão para o rosto, se contamina. Então, por isso, uma das principais informações é a higiene respiratória, né, que a categoria da área de saúde está chamando. Você evitar espirrar sem proteger, e aí está se pedindo que proteja com o antebraço, porque o antebraço você toca menos nas pessoas, ou que você, se for tocar em outras pessoas, em outras coisas, use a mão esquerda, porque quando você vai coçar o rosto, você geralmente usa a mão direita, quem é destro, né? No caso, por exemplo, para meu filho, que é canhoto, essa informação já não serve. Mas são algumas orientações que os países que já estão no surto há mais tempo experimentaram e que tiveram efeito, né, resultado para controlar a pandemia. Então, evitar estar muito perto das pessoas, né, a distância que se recomenda é de em torno de 1 metro, né? E, além disso, dessas questões entre as pessoas, o cuidado com os ambientes. Lavar as mãos, então, cuidado com a lavagem das mãos. E uma lavagem bem feita, né? Assim, lavar toda a parte das mãos, dorso, punho, entre os dedos, a polpa dos dedos, o centro da mão. Não é aquela lavagem que a gente lava assim, só a pontinha do dedo e com pressa. A preocupação com álcool gel é importante, mas o sabão também serve, né? Substâncias com hipoclorito também servem para fazer a limpeza de superfícies. Então, essa corrida, né, para comprar álcool gel, fazer estoque de álcool gel, é cruel e desnecessária. Só complementando essa questão que a gente tocou no álcool gel, chegou aqui a Amanda Brito, mostra atrás daqui a pergunta, pergunta da doutora Deise aí, né? Se o uso de álcool aí, né, gel líquido, também é eficiente como é o álcool gel. A questão da dúvida que falou do álcool, falando a questão aí atrás, esse tema da dúvida aqui de Amanda. É muito importante essa pergunta, mandar um beijo para Amanda. O álcool, o álcool que deve ser utilizado, JC, é o álcool a 70%. Né? Então, há algum tempo atrás, não sei precisar quando, teve uma lei que proibiu a comercialização do álcool líquido, porque ele é muito mais inflamável. Né? E existiram muitos casos de acidente doméstico pelo uso do álcool líquido. Né? E aí isso foi proibido e só é possível comercializar para uso caseiro o álcool a 70%, o álcool gel, que na sua Constituição, ele tem o álcool a 70%. Então, é o álcool a 70% que deve ser usado, seja líquido ou seja gel. O líquido a gente geralmente não acha para comprar porque está proibido, mas inclusive a Câmara de Vereadores, essa semana, votou, eles têm legislado em algumas questões aí referentes ao coronavírus, e uma das coisas foi suspender essa lei, porque nesse momento, né, de grande mobilização contra a doença, é mais importante que seja disponível mais essa oferta do álcool líquido a 70% para que as pessoas possam usar. A comercialização dele é mais rápida, ele é muito mais barato, né? Então, a importância do uso do álcool é o álcool a 70%, seja ele gel ou líquido. O álcool a 96% não serve, o álcool 49, acho que 49, 46 a outra graduação que tem, também não serve, é o álcool a 70%, porque essa Constituição tem uma proporção de água e álcool que permite a interação e a eliminação do vírus.
Falar a questão de álcool, agora que eu estou até me recordando, hoje pela manhã, meu amigo aí, Olivaldo Oliveira, até mandou um áudio para mim pelo Zap, e abordando a questão da possibilidade, né, dos produtores de cachaça, donos de alambique aí, né, ver se tem algum método aí de produzir cachaça, conseguir produzir o álcool gel. Não sei se há essa possibilidade, se tem alguma condição nesse sentido, né? Pela sua experiência, tem alguma coisa em termos de produção, em termos de indústria do álcool gel, se tem essa possibilidade? Olha, possibilidade tem, agora isso depende da estrutura que essas indústrias possam ter. Então, por exemplo, a Ambev, que é uma indústria grande, ela já anunciou a produção de álcool em gel para doação aos hospitais públicos, né? Contudo, a faculdade de farmácia, algumas faculdades de farmácia também já estão fazendo a produção de álcool em gel. Contudo, para que isso aconteça, assim, não é, porque aí já é um dos fake news que tem circulado, né? Produção caseira de álcool gel. Você pega o álcool líquido e mistura com gelatina, com gel de cabelo e dá o álcool gel. Não, isso não existe, não tem comprovação científica nenhuma. A produção pela indústria, ela precisa seguir todos os padrões de produção desse item, RDC, todo o protocolo da Anvisa, proporcional a proporção correta dos ingredientes, os elementos químicos adequados. Então, não é em qualquer lugar que isso é possível fazer, né? Então, um aguardente de cachaça, aí, por exemplo, a gente aqui na região, que a gente tem a Riachão, tem Riacho Doce, tem a Periquitinha, elas poderiam fabricar álcool gel? Eu acredito que não, porque precisaria ter um farmacêutico, né, ter o material necessário, correto, adequado, para fazer essa fabricação da forma específica que deve ser. São pontualmente 13h18, porque com a participação dos ouvintes, quem está aqui é Tom Xarope. Tom Xarope aqui dá parabéns à doutora Deise aí pela participação. Inclusive, ele mandou até um áudio aqui, vamos ouvir aqui o áudio aí do Tom Xarope aqui com a gente. JC, boa tarde, meu irmão. Boa tarde para você e todo ouvinte da Rádio de São Felipe. Parabéns para a doutora Deise, por ela estar aí dando essa entrevista ao vivo aí, né? Isso aí tem que ter explicação mesmo para o povo, né? E falar um pouco das verdades, né? Porque às vezes muita gente está brincando, mas é uma coisa que nós não sabemos o que está acontecendo, né? É um vídeo que vem lá para cá. Então, quanto mais nós ter cuidado, mais melhor. É isso? Eu mesmo estou aqui em casa, intocado dentro de casa, porque o meu médico mandou umas mensagens para mim, dizendo que era para eu me guardar em casa, ter aquele repouso igualmente os 3 meses do transplante, né? Porque há muita facilidade de mais fácil assim para mim, né? Porque eu tenho minha imunidade baixa, não? Então ele pediu para mim e outros transplantados. Até as consultas da gente de lá do Ananelli, ele suspendeu. Pediu que só era para nós ir em algum hospital se nós tivesse sentindo mal, algum problema aí que não era para ir no hospital, mas era para nós evitar muito, né? Evitar muito de ir no hospital e assim participação de muita gente, né? Então eu estou aqui em casa num repouso. Não estou muito bem não, porque eu estou em casa, acostumado a estar o dia a dia no campo, né? Estar o dia a dia na luta, mas nós não podemos fazer nada. É sobre nossa saúde, nós temos que ficar em casa, né? Então, parabéns aí para Deise, para meu filho, que é canhoto, essa informação já não Deus tire esse mal desse mundo, esses países que está aí, que é uma tragédia que está aí, né? É uma coisa que nós até hoje não dá para descobrir o que é que está acontecendo. Valeu, meu irmão, e um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio São Felipe FM.
O xarope tá dentro do rádio, o som tá saindo, a voz do doutor Aziz tá saindo mais alta do que a fala de xarope aqui. Dá um abraço para ele aí, tá sempre trazendo aí, partilhando aqui conosco na nossa programação e traz essa questão, um tema importante que é a conscientização, né, doutora Aziz? Muito importante a fala de xarope, e aí reforçar o alerta que o médico dele fez para ele, porque o que tem mostrado, né, que o coronavírus produz a doença chamada Covid-19, que às vezes a gente escuta falar das duas coisas e a gente acaba atrapalhando. O nome do vírus é coronavírus, né, que é essa nova cepa, nova espécie que está circulando. E ela produz a doença Covid-19. Então, o que os estudos têm mostrado, as evidências científicas nos lugares onde já o surto iniciou mais cedo, é de que os sinais e sintomas, eles não, em geral, para a população em geral, JC, não são tão graves, né? São os sintomas semelhantes a uma gripe. Então, nos outros países é um percentual, se a gente for falar em termos de proporção, em torno de 80% vai ter os sintomas de uma gripe comum. Tosse, incômodo na garganta, coriza, né? 20% pode evoluir para sinais e sintomas mais graves, aí incluindo febre persistente, dificuldade de respirar. E desses 20%, desse total de pacientes, 5% pode evoluir para um quadro crítico, né, de uma instalação de uma pneumonia e precisar de suporte respiratório. E o que tem se observado é que esses pacientes que chegam nessa situação de um quadro mais crítico são os pacientes idosos, né, e os pacientes que têm alguma outra comorbidade. Então, pacientes com hipertensão, pacientes com diabetes, pacientes com cardiopatia, pacientes em tratamento de oncologia, pacientes com doenças sistêmicas como lúpus, né, e outras doenças que diminuem a resistência imunológica da pessoa. No caso dos pacientes transplantados, que é o caso de xarope, eles usam a medicação para diminuir a resistência imunológica para que eles não tenham rejeição ao órgão transplantado. Então, eles são, né, um público de extremo risco para essa doença e precisa ter todo cuidado. Aí, xarope, além do isolamento, seu médico está corretíssimo, eu não quero nem que você vá lá ver ele, tanto que ele falou, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Além de você não sair, é importante que você evite também receber visitas, porque aí nesse momento, né, aí às vezes os amigos, não está podendo sair, vou lá conversar um pouquinho, jogar um baralho, então assim, tem que ter esse cuidado também com quem chega na sua casa, né, se veio de casa e está tomando banho, quando chegar usar um álcool gel, você evitar também ficar muito próximo das pessoas, né, então todos esses cuidados são extremamente necessários para os pacientes idosos, acima de 60 anos, e os pacientes que têm alguma comorbidade. A preocupação é grande, as pessoas sempre estão do público mais vulnerável, então esse público realmente tem que ter um cuidado especial, né? Exatamente. As evidências, né, estudadas até aqui, JC, tem falado que a taxa de mortalidade é relativamente baixa na população jovem, né, em torno de 1,8%, mas nos pacientes acima de 80 anos pode chegar até 15%. Né? Então, aumenta muito o risco de complicar e de evoluir para um quadro grave, e isso também acontece. Então, por exemplo, as mortes que a gente teve no Brasil até então, né, e hoje registramos 5 mortes, 4 em São Paulo e 1 no Rio, todos são pacientes acima de 60 anos e com outras doenças de base associadas, né? Então, esses cuidados são extremamente importantes. E a orientação, JC, do isolamento social para todo mundo, e aí eu tenho visto, assim, eu tenho estado muito ativa no Facebook, que geralmente eu nem sou assim, mas eu acho que é nossa responsabilidade, principalmente a gente que é da área de saúde, orientar, informar, né, tá tirando dúvida, esclarecendo algumas condutas, assim, que não estão muito bem adequadas para a população de uma maneira geral. E ainda hoje eu vi um comentário de alguém
daqui de São Felipe falando isso, que as pessoas idosas precisam ficar em casa. Não são só as pessoas idosas. Todos nós, jovens e idosos, precisamos exercitar esse isolamento social. Foi assim que os países que já conseguiram melhorar os números de casos novos registrados conseguiram vencer. A Itália demorou muito em iniciar essas ações mais enérgicas para fazer o isolamento social e hoje tem pagado um preço alto. A Itália ontem registrou mais de 400 óbitos em apenas um dia. Isso é muito sério. É um país com 65 milhões de habitantes, né? Então, em torno de 1/3 da nossa população, todo mundo precisa fazer isolamento social. Porque o vírus ele é muito fácil de transmissão, né? E se eu sou jovem e eu me contamino, a possibilidade de eu transmitir para outra pessoa, inclusive para a população idosa, é muito maior. Os estudos mostram que a proporção da transmissão é geométrica, então 2 contaminam 4 contaminam 8 contaminam 16, né? E aí, em poucos dias, isso evolui de uma maneira absurda, né? A gente espera não no sentido de desejar, mas espera do ponto de vista dos estudos epidemiológicos que têm sido feitos, de que até a semana que vem a gente deve aumentar muito o número de casos e estima-se que o pico, né, do surto no Brasil, ele vai acontecer daqui a 40 dias, então em torno do meado do mês de maio. Então, esse isolamento é importante, tanto para a gente diminuir essa cadeia de transmissão, né, quanto para a gente diminuir a aglomeração nos serviços de saúde. Xarope falou aí também outra coisa importante. O médico disse: não precisa você vir aqui. Não precisa você vir aqui, tanto para ele não se contaminar, quanto para não superlotar o hospital. E essa é uma orientação importante também que a Secretaria de Saúde e todos os órgãos da saúde precisam fazer. As pessoas precisam evitar os atendimentos eletivos nesse momento. Se você tem um exame marcado, se você tem uma consulta, uma fisioterapia, de alguma coisa que não é assim, não é emergência, não é uma urgência, evite. Você está se protegendo porque o ambiente hospitalar, o ambiente, né, de qualquer estabelecimento de saúde, ele vai ter circulação de muita gente, de pessoas doentes, então a possibilidade do vírus estar presente ali é grande, nas superfícies, no contato entre as pessoas. Quanto você diminui a quantidade de pessoas que estarão sendo atendidas e deixa, como a gente chama, a capacidade instalada, né, para atender os pacientes que vão começar a apresentar sinais e sintomas do Covid-19 a partir de agora. Se você observar nos casos que a gente tem notificado até então, no Brasil como um todo e na Bahia também, são pessoas de classe média alta. São pessoas que viajaram para a Europa e que retornaram há pouco tempo, que viajaram para São Paulo, pessoas que estiveram em um casamento em Itacaré, que foi um casamento, né, da alta sociedade. Então, são pessoas que têm acesso aos hospitais privados. E nesses hospitais, então, por exemplo, eu tenho relatos de alguns colegas que trabalham na rede hospitalar em São Paulo, privada, e têm descrito assim, quadros muito importantes de grande quantidade de pessoas sendo atendidas, profissionais cansados, porque alguns profissionais já começam a apresentar sintomas, e aí são afastados, os outros precisam cobrir essa demanda. Então, isso é na rede privada, né? Então, o Sistema Único de Saúde ainda vai começar a receber essa demanda de uma maneira mais volumosa a partir de agora que os casos começam a propagar mesmo. E é importante, então, que quem não tem necessidade de ser atendido agora, que suspenda esse atendimento para não se expor, para não expor os profissionais de saúde, para deixar essa capacidade de atendimento para os casos que vão precisar.
Essa questão desse tema importante em relação à questão da Itália, né? Tomou uma atitude muito tardia. Em relação à questão do Brasil, você falou que o governador Rui Costa também tem agido de forma correta. Em termos geral, o presidente realmente ele agiu assim, em tempo hábil, que realmente podemos viver uma situação tipo a Itália está vivendo hoje, ou está dentro de uma situação mais de controle? JC, eu acho que o Brasil, a gente tem alguns aspectos que foram positivos e a gente tem algumas características que são muito preocupantes. Primeiro, assim, essa questão da Itália, às vezes as pessoas não estão acompanhando isso nos jornais, nas redes sociais, mas o quadro lá está sendo ainda muito grave, né? Eles têm uma média de 2.000 casos novos dia. E o número de mortes só faz crescer a cada dia, né? Eles hoje já não conseguem mais fazer velório, sepultamento das pessoas que morrem. Por conta da quantidade de cemitérios em algumas cidades já não tem mais capacidade, já estão transportando para outras cidades. Então, assim, é um quadro muito sério, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, algumas amigas que moram lá, inclusive tem a Andréia, capaz até dela acompanhar esse nosso contato, se ela estiver online e estiver vendo, que ela mande um oi. A Andréia foi enfermeira daqui, não sei se você se lembra, mas ela foi enfermeira, coordenadora da atenção básica na época, na minha primeira gestão como secretária, né, com o seu Rosário, lá em 2001. E ela mora na Itália há alguns anos. E a gente tem conversado um pouquinho, né, nas redes sociais, e ela tem relatado, né, das dificuldades que tem vivido lá e da preocupação com a gente aqui no Brasil para que a gente se antecipe nas medidas. Aí, falando do Brasil, a gente tem um sistema de vigilância epidemiológica muito sério, né, o SUS. Aí fazer até um parêntese de que eu tava falando com o Peu. Eu nunca vi, eu tenho 20 anos trabalhando no SUS, e eu nunca vi se falar tanto no SUS como nessas últimas semanas, né, da semana passada para cá. Então, eu acho que é o momento da gente pensar também na importância desse sistema de saúde, que ele não é custo, né, que o SUS ele é proteção social para todas as pessoas, não só para quem usa exclusivamente, né, para quem depende dele, da assistência à saúde ofertada por ele, mas toda a ação da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, de proteção, de prevenção de doenças como esse caso, o SUS é extremamente importante e a gente precisa parar de achar que isso é custo, que a gente tem que gastar menos com a saúde. A gente precisa gastar bem com a saúde, mas gastar adequadamente para o que uma população de 210 milhões de habitantes necessita, né? E fazer saúde ofertando tudo para todos, como o SUS preconiza, para 210 milhões de habitantes é um desafio muito grande e cotidiano. E a gente tem visto, assim, ultimamente, um desfinanciamento muito importante do Sistema Único de Saúde, e esse momento é um momento político de contrapor a Emenda Constitucional 95, que é de 2009, que limita os gastos com saúde por 20 anos. Então, na época que começou -se a discutir essa emenda constitucional, JC, a gente já falava, como é que você eliminou, que não tinha nenhum vidente na história, mas como é que a gente limita os gastos com saúde durante 20 anos? Em 20 anos, o perfil epidemiológico da população pode mudar todo, pode surgir uma doença nova, que ninguém espera, e que vai impactar grandemente, né? Como é que a gente se prepara para isso sem dinheiro, ou com o mesmo dinheiro de não sei quantos anos atrás? Então, assim, chegou muito rápido, né? Porque essa emenda ela foi de 2009, como eu falei, mas apenas no ano passado isso significou a retirada de 9 bilhões de recursos da saúde. E isso impacta, né, na nossa oferta assistencial hoje. Então, a gente tem visto, por exemplo, o governador Rui Costa
ACM Neto, o próprio ministro, falando de muitas ações, aporte de recurso. Hoje foi aprovado no Congresso a situação de emergência no Brasil, falta aprovação do Senado, mas provavelmente deve ser aprovado rápido, inclusive porque o presidente do Senado testou positivo para o Covid-19, então imagino que isso deva tramitar rápido e vai permitir que o governo federal possa realocar orçamento de outros setores para a área da saúde, que vai ser extremamente necessário para a gente enfrentar essa demanda assistencial da doença. Mas, assim, do ponto de vista da condução dos nossos gestores, a gente tem essa vantagem. Então, nosso sistema epidemiológico, ele é muito bom, muito forte, né? Uma rede de informações muito responsável. A gente tem as síndromes gripais como uma doença de notificação para o SUS. Então, isso permitiu que fosse captado bem cedo os casos suspeitos aqui no Brasil, e de modo que o Ministério da Saúde já vem dialogando, né, com as secretarias estaduais e municipais há alguns dias, e se organizando internamente, produzindo material informativo e tudo mais. Eu considero que a conduta do ministro da Saúde também, apesar de ter algumas divergências ideológicas dele, essa é uma delas, né, de que essa atual gestão do governo federal, ela vê o SUS como um custo financeiro, não como um investimento social, não como uma proteção social. Isso faz com que eles tenham adotado políticas de restrição de gastos, que, em alguma medida, do ponto de vista da gestão, são importantes, mas não pode ser a principal prioridade e estratégia de uma gestão da saúde. Então, mas ele tem apresentado um perfil muito sério, inclusive contrapondo o próprio presidente em alguns momentos, né? Ele já orienta o isolamento há algum tempo, ele tem apresentado informações consistentes, ele tem se mostrado muito preocupado, mobilizado toda a estrutura do Ministério da Saúde para atuar nisso, tem feito entrevistas coletivas diariamente. E ele tem mostrado preocupação com isso, né? Ele fala que espera-se que 50% da nossa população, que isso é com base também nas evidências de outros países, deve ser infectada pelo coronavírus. E aí, a partir disso, é que a situação como um todo deve começar a diminuir, porque você vai ter uma boa parte da população já com resistência própria, né? Porque contraiu a doença. E isso vai acontecer porque a gente não tem vacina, a gente não tem remédio que combata esse vírus, por isso que a medida mais importante é o isolamento social, tá? E em relação ao Estado e às prefeituras, foi como eu falei, assim, eu acho que o governo estadual, ele tem assumido, sim, uma postura importante de prevenção, de estimular o isolamento social. Agora se começa a pensar nas ações para fortalecer a assistência. Então, eles já liberaram capacidade instalada lá no Hospital Couto Maia, que é o hospital de referência para o estado da Bahia, né? Isso deve precisar aumentar essa oferta de leitos à medida que o número de casos vai aumentando, porque o número de casos graves também vai aumentando. E aí, por conta disso, ele já conseguiu a questão da liminar na Justiça para a liberação do Hospital Espanhol, já fez uma visita, já está organizando a adequação desse hospital, são mais 160 leitos, né, que vão estar disponíveis especificamente para o coronavírus. Então, eu acho que ele tem, sim, adotado medidas importantes, não são radicais, são necessárias. E esse suporte à economia, JC, também precisa acontecer, porque um dos pontos negativos para o Brasil, um dos problemas que a gente tem no país são os problemas socioeconômicos, né? Então, a gente tem pessoas morando em grandes aglomerados urbanos, né? As casas são muito próximas umas das outras, a gente tem famílias numerosas que moram em casas com poucos cômodos. Então, se você tem uma família de 10 pessoas e que um é contaminado, mora num ambiente que só tem um quarto, como é que você faz o isolamento dessa pessoa, né? Isso tem sido muito discutido e
precisa se pensar em estratégias. A gente tem as pessoas que vivem, boa parte da nossa população vive de comércio informal, né, de trabalho informal, e aí como é que você garante a sustentação, né, dessas famílias, porque se espera que esse surto dure de 2 a 3 meses. Então precisa se pensar, e aí todas as prefeituras, além do Estado, precisam pensar em ações nesse sentido. Como é que a gente organiza as estruturas de suporte social, né? Se as escolas estão fechadas, alguns municípios já têm adotado ações assim. Algumas escolas estão fechadas, os insumos da merenda escolar podem ser transformados em cestas básicas e serem doadas para as famílias mais carentes, né? A Semineto, por exemplo, está fazendo isso em Salvador. Outra preocupação é a questão da água. A gente sabe que aqui na Bahia, a Embasa tem sérios problemas. A gente tem muitos bairros em Salvador com escassez de água. Como é que você lava a mão se você não tem água, né? Porque a questão do álcool gel, ela pode ser resolvida com sabão em barra, sabão líquido, detergente, mas a água é impossível. Então, tem algumas questões assim que são socioeconômicas, né? Questões socioeconômicas que fazem com que esse quadro no Brasil tenha características de grande complexidade. Mais algumas participações. Tem muita gente mandando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, mas está complicado, quando eu estou fazendo a live pelo meu celular, então eu peço que mande as mensagens pelo WhatsApp da rádio, que é o 75988272881. Repetindo, 75988272881. Então você manda por esse canal aí que fica mais fácil, porque o outro não tem como visualizar. Você vê a mensagem chegando, mas não tem como ver, porque está transmitindo aqui ao vivo pelo outro celular. Xarope traz aqui, novamente, aqui, mandou um texto. É verdade, doutora Deise, né? Muito obrigado mesmo aí, né? De coração. Você quem sabe, né? Se você é dessa aí, né? Cadê essa área? Eita, embolou aqui, pulou que chegou outra mensagem de Xarope também aqui, né? Dessa área de saúde, sua presença na Rádio São Felipe FM, explicando, é mesmo importante, porque tem muitos idosos que não estão acreditando, porque teve muitos que me falou, né? Falou comigo que não acredita. Eu já bati aí, né? Botei na cabeça dessas pessoas, mesmo assim, não estão aí acreditando, e vocês falando aí ao vivo, tem muitos idosos que vão deixar aí, né? Vão estar aí ouvindo e vai estar mudando aí de opiniões, através das explicações, doutora Deise. Isso é muito importante aí, né? Para eles, ter essa questão dessa confirmação. Então, Xarope traz esse comentário também. E tem algumas perguntas aqui para nossa live no Facebook, tem mais uma aqui, né? É bom falar sobre aí o uso do ibuprofeno, é isso? Sim. A questão desse tema também. Temos aqui, vamos ver aqui mais participações. Quem está aqui também conosco é Camila Torres. Excelente, não teria pessoa mais preparada aí em São Felipe para falar sobre aí, né, esse momento tão preocupante. Doutora Deise tem informação e experiência em saúde coletiva, né, e sabe sobre o que vem aí pela frente. Parabéns, JC. Então, a Camila também participando aqui conosco. Quem mais está aqui? Muitas mensagens chegou aqui, né? Pedro Mota. Pergunta da doutora Deise, como estão aí os casos no Recôncavo? Vamos essas 3 etapas aqui primeiro, depois vamos aqui nas próximas perguntas. Mandar um beijo para Camila, até aproveitando a presença de Camila, uma profissional também que você podia convidar, e eu acho que tenho certeza que ela teria super interesse, né, e disponibilidade de vir aqui, até para fazer um recorte sobre as mulheres grávidas, né, sobre a questão do parto, porque essa sim é uma demanda que não tem como você não encaminhar para o serviço de saúde, né? Então as mulheres estão grávidas, além de precisar se proteger, elas vão precisar parir. Então, como é que isso pode ser organizado? Eu tenho algumas informações, mas as minhas informações sobre isso são superficiais. Com certeza a Camila ia poder esclarecer muita coisa aí. O que se sabe até agora é que não transmite de mãe para o filho, né, no parto, não transmite na amamentação também, para que as pessoas não fiquem com medo e evitem amamentar. Mas fica aí como sugestão para você fazer essa pauta aí com Camila. A questão do ibuprofeno, como eu falei mais cedo, assim, ainda está se aprendendo muito sobre esse vírus, né? Então, o que se observou nos lugares onde o surto já
tem mais tempo do que no Brasil, é que os anti-inflamatórios e os corticoides, aí o destaque tem se dado muito para o ibuprofeno, mas as evidências, né, e as orientações científicas têm falado dos anti-inflamatórios de maneira geral e dos corticoides, que eles podem prolongar o tempo da doença, né? Então, a pessoa pode levar mais dias com os sinais e sintomas da Covid-19. Contudo, hoje, eu não aprofundei a informação, mas antes de vir para cá, eu estava acompanhando as informações e saiu uma nota da Organização Mundial de Saúde dizendo que não precisava mais suspender o uso do ibuprofeno, mas o Ministério da Saúde mantém a recomendação. Então, as coisas ainda estão sendo entendidas, estudadas e confirmadas, mas o que se orienta, JC, é de que, primeiro, muito forte de automedicação. E isso é muito ibuprofeno. Entre em contato, procura saber, porque pode ser que tenha alguma necessidade que seja importante manter. Então, procura saber do médico se pode suspender ou não. No caso da é que procure o médico, né, para fazer a medicação. Mas, se for o caso da pessoa tomar para uma dor de cabeça, né, que prefira paracetamol de pirona, os analgésicos, né, e aí principalmente esses dois. Mas ainda se tem muita polêmica em torno do ibuprofeno, mas o fato é que é melhor evitar. E a terceira pergunta é de Pedro, um abraço para Pedro também, no Recôncavo. Assim, o número de notificações na Bahia, eu estava olhando, no Brasil a gente já tem 11.120 e poucos, isso está mudando toda hora, né? Mas eu focalizei bem, que eu ainda pensei assim, a metade da população de São Felipe de casos suspeitos no Brasil. E tem descartados apenas 1.800, então ainda tem em torno de quase 10.000 pessoas a investigar, né? Na Bahia a gente tem 340 casos confirmados. Eu não me recordo agora o número de casos suspeitos, mas eu acho que já ultrapassam os 1.000 casos. E já se tem, JC, o Ministério da Saúde ontem à noite já considera o Covid, o coronavírus, como transmissão comunitária, porque a gente já tem 4 estados. O que é transmissão comunitária, né? Transmissão comunitária é quando ela acontece no território e que a equipe de vigilância epidemiológica não consegue mapear qual foi a fonte de contaminação dela, né? Então, a pessoa se contamina e se sabe que estava no casamento de Itacaré, né? Ou se sabe que veio de São Paulo, ou se sabe que veio da Itália. Então, essas pessoas, quando essa situação ainda está sob controle, né, e você consegue fazer esse itinerário da contaminação, a gente entende que são transmissões, é uma contaminação importada. Mas quando isso se perde, na medida que começa a transmissão a aumentar, a gente acaba perdendo a capacidade de fazer essas conexões, né? Então, se considera a transmissão comunitária. Então, já existem 4 estados que já oficialmente reconhecem transmissão comunitária: São Paulo, Rio, Minas e Pernambuco. E o governador Rui Costa, hoje de manhã, depois que eu saí, não vi, né, depois que eu vim para cá, não tive mais informações, mas hoje no Jornal da Manhã, no BATV, eu nunca sei o nome, ele falou que ontem a Bahia teve a confirmação de 10 casos, e alguns, eles estavam tendo dificuldade de traçar esse itinerário, que ele iria confirmar essa informação e que isso deveria sair no boletim de hoje, mas muito provavelmente, se isso já não oficializou, está para oficializar a qualquer momento, transmissão comunitária aqui na Bahia também. O fato é que, quando começa a aumentar o número de casos, até a própria confirmação acaba demorando um pouco por causa da oferta de kits, da capacidade do laboratório
oficial, que é o LACEN, de dar essa resposta, da questão logística, né? Então, você tem um caso, por exemplo, em Amargosa, você tem que fazer a coleta e levar para lá, né? Então, tem todo um fluxo, né, do sistema que acaba demorando um pouco de dar resposta. Mas a questão é essa, a gente está, ou já estamos, com transmissão comunitária, estamos para reconhecer isso muito em breve, e é mais um sinal de que essa transmissão, ela só está num crescente, né? E que a gente vai vivenciar ainda momentos bem graves. A gente tem na região casos em investigação, aguardando confirmação em Amargosa, em Cruz das Almas e em Santo Antônio de Jesus. Acho que o de Amargosa deve sair hoje, eu tenho conversado com a secretária. Foi um dos contatos, foi uma pessoa que estava no casamento de Itacaré, e os familiares dele são de Amargosa, e as outras pessoas têm os registros, mas ainda está em investigação, mas deve estar sendo divulgado aí no máximo até o início da semana que vem. Então, a gente já tem circulação disso na região, né? O que faz com que a gente aumente nossa preocupação. A gente sabe como existe um fluxo intenso de circulação de pessoas entre os municípios, né? Para comércio, para saúde, para frequentar as clínicas, né? Privadas e os serviços públicos de saúde, familiares que moram em outros lugares. Essa própria questão da suspensão das aulas, JC, faz com que a gente tenha que ficar atento também aos nossos familiares, e a gente, muitas pessoas estão voltando porque sabe que no interior é mais tranquilo, você pode sair sem depender de um transporte coletivo, a possibilidade de você comprar os itens que são necessários, né, para ficar no isolamento, eles são mais fáceis de comprar, você tem uma possibilidade de circulação mais fácil, menos pessoas aglomeradas. Então, isso faz com que muitas pessoas estejam vindo de Salvador, né, e de outros locais com a suspensão das aulas para São Felipe, né, para suas casas, de uma maneira geral. Então, as famílias precisam estar atentas a isso, porque isso também é uma forma do vírus estar circulando no estado, na região como um todo, o que não quer dizer que a gente tenha que discriminar as pessoas. Eu ouvi alguns comentários, não sei se chegou para você, alguns dias atrás, de uma suspeita, e que a pessoa ficou recebendo uma série de retaliações, né, de discriminação. Tem tido alguns comentários, inclusive, de pessoas de fora que estariam em outro país e que estão aqui, que nem estão, na verdade, mas que estariam aqui, que estariam contaminados. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, porque a gente não pode fazer dessa doença, uma coisa que nos afaste. A gente precisa, nesse momento, exercitar cada vez mais a solidariedade, o cuidado com o outro, né? A doença, a gente tem que se preocupar, sim, tem que cuidar, sim, tem que ter atenção, mas ela também tem controle, né? E a gente não pode estar discriminando nem agredindo ninguém por conta disso. Ao contrário, a gente precisa cuidar. Fazer o isolamento de quem precisa fazer o isolamento e cuidar do outro. São 13h54, tem passado voando rapidinho, tá vendo aí? Mais algumas participações, Angélica Cenas, como tá aí em São Felipe, né? Vem Camila Torres também aqui com mais um comentário. Se deixar, ela fala até amanhã, né? KKKK, muito conhecimento e preparo, consequência aí de muitos anos de dedicação em gestão de saúde. Que mais está aqui participando? Sandra Andrade, Sandra também está aqui acompanhando, parabenizando também. Que mais aqui? Amanda Brito, né? 27º caso confirmado, faz essa correção, né? A doutora Deise se confundiu aí dos 340, né? Os 340 são aí descartados. Eu acho que eu não entendi bem como foi aqui a colocação aqui de Amanda,
trazendo aqui esse contexto, é importante salientar que o LACEN, né, em Salvador, já está realizando aí o teste para o Covid-19. Sim. O LACEN é um laboratório de referência. O LACEN é nosso laboratório de referência para o estado da Bahia, né? Então, a confirmação ela só é possível com a confirmação do teste do LACEN. Ainda que algum laboratório privado possa fazer, mas precisa dessa confirmação. É isso, são muitos números, né? A gente acaba confundindo, mas eu tinha fixado, então, mais de 300 casos confirmados no Brasil, né? Aí não sei se fez confusão com os dados da Bahia. Na Bahia são 27 casos confirmados. Só ontem foram 9. E aí foram esses 9 que o governador Rui Costa explicou hoje de manhã que eles ainda estavam tentando construir a sequência de contaminação. O fato é isso, JC, que a gente precisa ter muita atenção, organizar, preparar os profissionais. A questão os profissionais de saúde também são um setor de risco, né? Porque por conta da grande facilidade de contaminação desse vírus. Então, os estabelecimentos de saúde, a secretaria precisa garantir os insumos de proteção, a orientação adequada para uso, né, desses profissionais. Fazer um alerta para os colegas dentistas. Tem vários estudos mostrando que o dentista, dentre as categorias, é o que está mais exposto, inclusive ter atenção ao atendimento eletivo também, porque o atendimento odontológico, na hora que a gente usa a turbina ela faz uma rotação para desgaste do tecido dentário e ela usa água. Então, muitos estudos de biossegurança, aí quem é da área sabe disso, ela espalha no ambiente do consultório muito aerosol. Então, já se fizeram alguns estudos mostrando, usando tinta, né, usando algumas coisas, mostram que o teto ele é atingido, todos os ambientes do consultório odontológico, sem falar na indumentária e na pele do profissional. Então, esse tipo de vírus, ele é muito de risco para a categoria dos dentistas, né? E é importante que se tenha todos os cuidados de prevenção, inclusive observação do quadro do paciente que está sendo atendido, no serviço público observar o uso de EPIs assim, da maneira correta, adequada, e até, à medida que o número de casos esteja muito alto, rever a manutenção dos atendimentos eletivos para a categoria da odontologia. Agradecer a participação do doutor de hoje conosco aqui, né? Trazendo esses importantes esclarecimentos para a nossa população, né? E vamos estar marcando a próxima semana, quem sabe, aí, com os dados atualizados, trazendo a questão das mudanças também nesse quadro, né? Mais a participação aqui de Camila, reforça que essa suspensão aí, né, de aulas não é para ser encarada como férias. As pessoas devem realmente aí ficar em casa, tá? Mas essa questão dessa confirmação dessa orientação. Deixar o microfone à disposição, doutora. Se ficou algo que ainda abordou, que queria acrescentar também, fique à vontade. Isso, obrigada também pelo espaço, assim, reforçar isso que Camila está colocando, não é férias, e precisa fazer isolamento, não são só os idosos que têm que fazer isolamento social, todos nós temos que evitar aglomerações, e aí por isso que é importante essa orientação, essa ação afirmativa das autoridades, JC. Então, eu não vi, por exemplo, no decreto, a suspensão das atividades em academia, a suspensão das atividades no ginásio poliesportivo, né, e são atividades em que você sua muito, você está toda hora passando a mão, né, no rosto, e o risco de contaminação é grande em ambientes como esse. As pessoas têm suspendido algumas atividades esportivas por iniciativa própria, mas eu não vi orientação da prefeitura com relação a isso. A questão das pessoas, dos trabalhadores acima de 60 anos ou que têm alguma comorbidade, tanto da prefeitura quanto do comércio local, é interessante que tivesse orientação para que elas pudessem fazer seu trabalho em casa. Aí o vereador João Vitor
postou hoje uma sugestão de que fosse adotada essa medida, falar, inclusive, dessa atuação da Câmara de Vereadores, JC. Acho que os vereadores também precisam estar atentos, também precisam estar orientando a população, alertando para essa situação. A gente precisa de vozes, de pessoas multiplicadoras, de pessoas que são escutadas pela população, para que todo o conjunto da população se conscientize efetivamente, porque, volto a falar, não tem vacina ainda, não tem remédio para diminuir o vírus. A única forma de controle que a gente tem é o isolamento social. Então, é uma medida de controle da doença e tem que ser praticada por todos. Muito bem, a participação da doutora Deise na tarde de hoje aqui conosco e as pessoas que mandaram mensagem aí pelo nosso WhatsApp. Vocês, na próxima oportunidade, vão estar aqui trazendo aí, né, a abordagem de vocês também no nosso programa. Agradecer a todos aí que nos acompanham até agora, né, Camila, todos que interagiram, a Amanda, tivemos aí a participação do nosso amigo aí, Tony Xarope, né, que mandou sua mensagem também nos comentários. Ele mandou até outro aqui, não deu para o tempo ler mais, viu, Tony? Amanhã, posteriormente, teremos aí seu comentário também aqui. Mas a todos aí uma ótima tarde, fiquem todos com Deus. E amanhã, a partir do meio-dia, com fé em Deus, estaremos de volta aí com mais uma edição do JC Repórter, a conexão com o povo. Eu já fui. 8, 7, 9.